Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pode tomar seu assento. Eu sei que o Everson deixa vocês de pé ministrando, mas comigo vai ser diferente. Muito bom, pastor, porque você disse uma coisa importante. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu intitulei a mensagem de hoje A Voz do Senhor. E a voz do Senhor está na sua palavra. Amém? De muitas formas Deus falou aos nossos pais, mas nos últimos dias falou por meio do Filho, o Verbo que se fez carne. A voz do Senhor está em sua palavra. Se você quiser abrir comigo o Salmo 29, está na versão NAA, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Eu queria sim dizer que eu estou, antes de começarmos a leitura, bastante feliz, porque nós reconhecemos essa casa uma casa em que de fato prega a palavra e está firmada na palavra e confia apenas na palavra. Ali somos membros na comunidade Amor e Graça e temos o mesmo princípio. Entendemos que a palavra do Senhor precisa ser o centro. A palavra do Senhor é onde está a sua voz, é onde Ele fala conosco. E essa casa, ao longo dos anos, eu estive aqui há mais ou menos 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, e fui profundamente tocado pela palavra e pelo louvor, hoje mais uma vez, profundamente tocado pelo louvor ministrado, e cremos nisso. Eu tenho estudado grego com o pastor Everson desde então, há 5 anos, acredito que eu seja o único aluno que sobrou depois da pandemia, não conheço outro. Mas eu estou firme e forte na luta. E temos aqui o pastor Everson, com certeza, temos a convicção ali na Amor e Graça que é disparado o maior teólogo em Presidente Prudente. É disparado. Nós temos assim muita confiança quando o convidamos e nós agradecemos essa casa pela fidelidade, né, que vocês têm, porque vocês estão firmados na palavra. Graças a Deus por isso. A voz do Senhor. A palavra de Deus é um livro diferente de todos os demais. Não existe paralelo com relação à palavra de Deus. Aliás, se dá um recado, vamos voltar um pouquinho. Ali no fundo, no final, os diáconos vão estar com esse livro. Esse livro eu escrevi há 5 anos. E estou na 2ª edição. Eu e o Everson estamos escrevendo um livro também. Só que ele escreve 2 linhas por ano. Então lá para o século 24 vai estar pronto o livro que nós estamos escrevendo. Mas esse aqui já está pronto. Toda a renda vai para o tratamento de pessoas com câncer da comunidade. Tá bem? Não fica nada comigo. Toda a renda é destinada a pessoas que enfrentam câncer. Lá no final vai ter ali. Bom, a palavra de Deus, esse livro que temos em mãos, que você tem em mãos, é um livro completamente diferente de todos os outros. Nós, como cristãos, vamos passando o tempo, nós vamos passando a nossa vida e nós não vamos dando mais conta da preciosidade que nós temos em mãos. Essa aqui é a verdade, porque nós vamos nos acostumando com essas questões. Mas nós somos o único povo que temos escrita a revelação do nosso Deus. Existem outras religiões que têm escritos sagrados, mas nós somos o único povo em que Deus fez questão de registrar a sua voz na sua palavra. O único povo que temos como consultar o que Deus disse. Nenhuma outra é assim. Existem escritos sagrados, mas não a voz do seu Deus. Nós temos a voz de Deus nestas linhas sagradas. É um livro que nós lemos por toda a vida. Nós lemos domingo após domingo, há mais de 2000 anos, esse livro. Se você for considerar o judaísmo para trás, há mais de 3000 anos. E nós não nos cansamos dele. Ele não esgota. Não o suficiente, nós fazemos grupo de estudos. Sei que vocês estão fazendo aqui um grupo de estudos em Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios. E aí, não contente, nós fazemos cultos durante a semana, fazemos reuniões durante a semana. Enfim, cada comunidade vai ter a sua forma de expressar a sua vida cristã. Mas o fato é que ela não esgota. Quem gosta de ler
sabe que você tem ali um livro da sua preferência, que você tem contato com ele, talvez ali 2 vezes na sua vida, 3 vezes na sua vida você lê esse livro, se ele for muito bom, mas depois você já não lê mais. Mas esse livro que temos em mãos, de uma forma assim assombrosa, nós lemos ele todos os dias e nós não cansamos dele. E nós estamos a todo domingo fazendo a leitura, e nós temos uma comunidade inteira de irmãos por 2000 anos tentando entender o único homem, Jesus Cristo, domingo após domingo. Tentando entender o verbo que se fez carne, a palavra de Deus. E nós não nos cansamos desse livro, porque Deus fez em cada linha, em cada palavra desse livro, pão para nós. Ele nos alimenta, Ele não nos cansa. Ao lermos esse livro, não somos apenas nós que o lemos, Ele nos lê também, porque Ele nos revela quem nós somos e revela quem Deus é, na sua essência. Esses 66 livros revelam Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, o novo e vivo caminho aberto de volta a Deus Pai, o Verbo encarnado. Esse livro é poderosíssimo. Esse livro contém palavras eternas. Esse livro, irmãos, não é um museu. Não se trata de um livro histórico apenas. Ao lermos essa palavra, Deus faz acontecer hoje o que Ele disse que aconteceria, porque a sua voz está nessas linhas. Não é um livro morto. É um livro que nos transforma. Jesus não é apenas um mestre que nos ensinou alguns caminhos, algumas questões éticas. Não, Jesus Cristo é Senhor. E quando Ele fala nessas linhas ainda hoje conosco, nós somos transformados hoje, agora, porque Ele está na sua palavra, Ele tem compromisso com a sua palavra eterna. Quantos creem que Deus nos transformará um pouco mais hoje? Deus nos transformará mais uma vez, porque leremos a sua palavra poderosa, amém? Diz assim o texto sagrado: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa nos dilúvios, como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Graças a Deus. Poderíamos terminar aqui, estaria excelente. O risco de pregar em um salmo tão sublime como esse é estragá-lo. É falar a mais do que ele quis dizer. O salmista começa dizendo: deem ao Senhor. É muito importante isso, porque Davi estava acostumado, assim como qualquer judeu, a dar ao Senhor. Nós vivemos em uma outra cultura. Nós vivemos no Ocidente. A Bíblia é um livro oriental, nós somos ocidentais, firmados em uma cultura bastante diferente. Nós não estamos muito acostumados a dar a Deus o que é devido. Nós estamos mais acostumados a pedir a Deus o que precisamos. E nós precisamos corrigir isso, porque a palavra nos ensina a darmos a Deus. Veja bem, irmãos, nós começamos o culto sempre com uma liturgia, é sempre assim. Nós temos uma oração de ação de graças, nós temos ali depois os louvores que ministramos a Deus. Por quê? Porque isso é uma forma de nos ensinar domingo a domingo que nós temos que primeiramente dar a Deus o que é devido antes de receber dele, da sua palavra. Por isso entramos na sua presença
com a devida reverência, com o devido louvor, dizendo quem Deus é, em primeiro lugar. Como Ele é grande, como Ele é soberano, como Ele não falha, como Ele é eterno, como Ele reina para sempre. Por isso entramos em sua presença, dando a Ele o que é devido. Nós precisamos compreender isso. Antes de pedirmos a Deus, precisamos entregar, porque Ele é digno da nossa vida. Não apenas os louvores cantados, mas Ele é digno do nosso coração. Nós não podemos dar apenas problemas a Deus. Nós precisamos dar o nosso coração a Deus. Deus disse: filho, dá-me teu coração. Deus deseja o nosso coração. Deus nos deseja por completo. Nós não podemos nos esquecer disso. Em primeiro lugar, dar a Deus. E o salmista começa muito bem o salmo, dando a Deus o que é devido. E ele segue dizendo: adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. O sentido do texto é: devemos adorar a Deus porque Ele enche os nossos olhos com tudo que é belo. E tudo que Deus faz é belo por causa da sua santidade. E santidade significa algo separado do pecado. Portanto, nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade quando somos santos como Ele é santo. Amados, da santidade brota toda a beleza que você conhece. Do pecado brota todo o horror que nós conhecemos e vemos todos os dias nos noticiários. E em nossa própria vida também. Tudo que é belo, de boa fama, pacífico, justo, honesto, tudo que nos enche os olhos em todas as áreas da vida, brota da santidade, daquilo que é separado do pecado. O pecado não é apenas uma questão de certo ou errado. Do pecado brota todo o horror que conhecemos, toda a morte. A morte um dia invadiu o bom mundo criado por Deus, não era a sua intenção original. O pecado, quando invade o mundo, desconfigura completamente tudo. Os relacionamentos são quebrados, são permeados de violência e amargura, ao ponto de Deus ter que recomendar que o homem deve tratar a sua esposa como Cristo, amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deve respeitar o seu marido, porque as relações se tornaram amargas. Da mesma forma como a terra começou a produzir ervas daninhas, agora a mente do homem começa a produzir pensamentos que não devia. Está lá em Gênesis 6, todos os pensamentos do homem eram inclinados agora para o mal. É uma invasão nesse mundo criado por Deus. Os pensamentos dos homens se deterioram, a identidade é aprisionada, a morte toma conta. O pecado deixa esse mundo completamente cinza, escuro. O horror toma conta dessa terra. E com a entrada do horror nessa terra, do pecado, nós temos um trabalho a fazer, ou seja, separar as nossas vidas do pecado, para que haja beleza novamente, para que haja adoração novamente. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Fazemos isso então quando separamos as nossas vidas do pecado. Quando nós de fato nos separamos. O desafio que era antes continua o mesmo. Quando os israelitas foram levados cativos ao exílio da Babilônia, Deus disse a eles que fizessem o melhor naquela terra, que servissem a Babilônia ali, mas com uma condição: sem se contaminar com os ídolos. Que o fizessem de forma separada. Da mesma forma, eu e você estamos exilados da nossa pátria celestial. Da mesma forma, nós fomos exilados do nosso lar. E Deus também nos ensina que nós devemos servir a nossa cidade, esse mundo, com tudo que temos e somos, todavia, sem nos misturarmos com Ele. Disse Tiago que a verdadeira religião é servir o órfão, a viúva, os necessitados em suas necessidades e não se manchar com esse mundo. Nós temos a mesma missão. Devemos separar as nossas vidas do pecado e entregá-la a Deus. E ao fazermos isso, adoraremos a Deus na beleza da sua santidade. É importante entendermos isso, irmãos, que santidade, santificação, como queira,
não é algo de outro planeta. Percebe que no tabernáculo você tinha elementos comuns. Você tinha lá um candelabro, você tinha uma mesa, você tinha pães, você tinha uma cortina, eram coisas comuns, encontradas, não muito difíceis de encontrar. Todavia, uma vez que esses utensílios comuns eram consagrados ao Senhor, se tornavam especiais. A partir de então não era qualquer um que poderia manusear. A partir de então não era qualquer um que podia entrar. A partir de então não era qualquer um que poderia tocar nesses utensílios, porque eles foram consagrados ao Senhor. Assim é a santidade. Eram coisas comuns que se tornaram especiais, representando então ordem e beleza em um mundo de caos. Lembre-se do tabernáculo que ficava no meio da congregação de Israel, não era assim? E quando então você adentrava no tabernáculo, quem poderia adentrar, percebia que ali tudo estava devidamente ordenado, tudo colocado no seu devido lugar, as cores devidamente planejadas, a metragem plenamente estabelecida. Por quê? Porque isso representava ordem e beleza em meio ao mundo de caos lá fora. Guerras e mais guerras e violência, juízo de Deus, mas ali dentro, ordem e beleza. Da mesma forma, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus veio tabernacular em nosso coração, trazendo ordem e beleza em um mundo de caos. Da mesma forma, nossas vidas comuns, a partir do momento que recebe a presença grandiosa do Espírito Santo de Deus, se tornam especiais, porque agora foram consagradas e separadas a Deus, ao serviço de Deus. E nós somos esses instrumentos que vão trazer ordem e beleza a esse mundo tão escuro e tão necessitado. Lá no seu trabalho, onde você está, lá no seu dia a dia onde você está, nas coisas mais simples, esse é o lugar em que nós devemos adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade, nos separando do pecado e adorando a Ele, e sendo instrumentos de luz, que trazem um facho de luz a esse mundo tão quebrado. Coisas simples fazem toda a diferença. Seja lá qual for a profissão você exerça, se você fizer isso, com essa consciência de que você está adorando a Deus, você fará muita diferença na vida de todas as pessoas. Esses dias atrás, eu me lembro que um simples atendimento num mercado mudou completamente o meu dia. Porque a pessoa, assim como disse Lutero, o reformador Lutero, ela fez e atuou de acordo com o que Deus tinha colocado para ela. Ela estava servindo a Deus ali de todo o coração. Olhou nos meus olhos, me atendeu com toda a gentileza e bastou isso para que meu dia mudasse. É assim que nós devemos ser, porque nós somos instrumentos de Deus nesse mundo caído. Nós precisamos trabalhar nesse sentido para o Senhor. O texto segue. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Amados, a voz do Senhor cria realidades. Foi pela voz do Senhor que tudo veio a existir. Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus diz haja luz, não havia a menor possibilidade de não haver luz, porque Ele disse. A voz do Senhor cria todas as coisas. E a voz do Senhor cria também uma realidade segura para o seu povo viver. Eu me lembro de quando Deus estava ali, dormindo no mar da Galileia, em meio a um iminente naufrágio. E a voz do Senhor então troveja sobre as muitas águas. E Deus diz: acalme-se. E aquele mar então, que estava quase engolindo o barco dos discípulos, se acalma. Porque a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor cria essa realidade segura para o seu povo viver. Ele governa sobre o caos, trazendo ordem.
Deus está acima das nossas lutas. A voz do Senhor sempre acalmou o seu povo. Deus está sobre todos os problemas que você enfrentará amanhã. Deus está sobre a sua enfermidade. As muitas águas aqui significa a confusão que essa vida traz. Deus está sobre, acima de tudo isso. Deus estava naquele barco dormindo porque Ele estava acima daquela tempestade. E os discípulos, desesperados, como muitas vezes nós estamos desesperados, perguntam a Deus: se o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? E o Senhor então se levanta e troveja sobre aquele mar bravo e tudo fica calmo. Deus de fato protege o seu povo. Ele é como os montes de Sião em volta do seu povo. Agora nós precisamos entender uma coisa que é uma chave para nós compreendermos isso, como Deus nos protege. Que segurança, segundo a palavra de Deus, segundo Deus nos revela, segurança não é ausência do perigo, é presença de Deus. É diferente. Quando nós lemos as linhas da Bíblia, não significa que segurança é ausência de perigo em nossas vidas, porque nós fomos enviados pelo nosso Senhor como cordeiro em meio aos lobos. Como não teríamos perigo? Nós recebemos essa missão dura da boca do nosso próprio Senhor: eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Ou seja, segurança não é a ausência do perigo, mas é a presença de Deus. Aquele barco estava afundando, mas a segurança não era que o mar estivesse calmo, era que Jesus, o nosso Deus, estava naquele barco. A nação de Israel era a menor sempre da região. Em volta de Israel, sempre nações poderosíssimas: Egito, Síria, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, depois sempre nações muito mais poderosas. Mas de uma forma que os historiadores não conseguem explicar. Israel sempre prevaleceu enquanto o Senhor disse que prevaleceria. Nenhuma nação pôde dar contra Israel enquanto o Senhor disse que seria assim. Essa realidade que Deus nos cria, ela é algo que já existe. Nós precisamos, como povo de Deus, compreender isso. Isso precisa fazer diferença na nossa segunda-feira. Quando nós formos sair daqui e enfrentar a nossa vida amanhã. Não se trata de uma realidade que não existe, ela já existe. E talvez o episódio que melhor descreva isso seja aquele episódio Eliseu e Geazi, quando enfrentam o exército sírio, o terrível exército sírio. Estavam lá Eliseu e Geazi na sua tenda, e daqui a pouco Geazi sai da tenda e percebe então que estão completamente cercados pelo exército sírio. Por quê? O rei da Síria estava bravo com Eliseu, porque Deus revelava a Eliseu os planos da Síria, Eliseu piava para o rei de Israel, ele sempre surpreendia o rei da Síria. E ele estava maluco com Eliseu e queria matar Eliseu de todas as formas. Então ele cerca o mundo inteiro, um exército inteiro contra um único homem desarmado. Assim é o mundo contra a igreja. Assim são os lobos contra os cordeiros. E cercam Eliseu ali. Geazi sai da tenda e diz: Senhor, Eliseu, estamos perdidos. Eliseu sai e fala: estamos salvos. Completamente salvos. Vocês estão percebendo? Não é que Eliseu orou para que aquela realidade viesse, ela já existia. O que Eliseu pede ao Senhor é: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu não ora dizendo: Senhor, mande os seus exércitos. Ele diz: apenas abra os olhos dele para que ele veja que nós somos muito mais numerosos do que os nossos inimigos. Deus cria uma realidade segura para o seu povo viver. Deus de fato nos protege. O Deus da glória troveja sobre
as muitas águas. Da minha, da sua vida, do seu povo, sempre foi assim. As histórias que vemos precisam ser as nossas histórias. Deus abrindo o mar vermelho precisa ser a nossa história. Foram os nossos pais ali. Não é uma história antiga de um povo antigo. Diz o Salmo 87 que Deus consideraria todas as nações como que originais de Sião, plantadas lá. Nós fomos enxertados na videira, fomos adotados por Deus. Essa história é a nossa história. Quando você estiver amanhã de frente ao seu mar vermelho, lembre-se que Deus sempre abriu o mar vermelho em favor do seu povo, porque Ele troveja sobre as muitas águas. Assim é o nosso Deus. E o texto segue: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O cedro do Líbano era uma árvore símbolo e imponente desta nação, representava o seu orgulho como nação. Jezabel veio dessa região. Era uma nação orgulhosa pelos seus grandes feitos. O templo de Salomão foi construído com cedros do Líbano. Quando o salmista diz então que Deus despedaça os cedros do Líbano, ele está dizendo que Deus vence todos os seus inimigos, por mais imponentes que sejam. Não interessa o quanto sejam grandes e frondosos, Deus despedaça os cedros do Líbano. Deus destrói todos os seus inimigos. Não há quem possa contra o Deus de Israel. E quem seriam os verdadeiros inimigos de Deus? Com a revelação completa que temos, sabemos que os inimigos de Deus são o diabo, Satanás, o grande opositor de Deus. Sabemos que o sistema desse mundo chamado Babilônia é um dos inimigos de Deus. Precisamos vencer o mundo. Aquele que crê no Filho vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Sabemos que o inimigo de Deus é o pecado, por meio do qual a morte entrou no mundo e passou para todos os homens. A morte talvez seja também o maior dos inimigos de Deus, a quem Ele veio vencer. Todos esses são inimigos terríveis, nossos e de Deus, do povo de Deus. Mas tinha um inimigo que Deus estava mais interessado em conquistar do que todos esses e de que todas as nações vizinhas de Israel: eu e você. Porque nós não somos pessoas boazinhas que Deus melhorou. Nós éramos inimigos de Deus, até que o Evangelho alcançasse o nosso coração e Deus transformasse, nos fizesse nascer de novo, do alto. O apóstolo Paulo está na estrada de Damasco, ele cai do cavalo. Deus então doma o touro brabo do judaísmo. E a conversão de Paulo não é um troféu a Paulo, é um troféu a Cristo, que transforma o seu maior perseguidor no seu maior apóstolo, porque a graça de Deus é poderosa o suficiente para mudar qualquer coração e conquistar qualquer inimigo. Deus estava interessado em nos conquistar. Havia um tipo de cedro que Deus particularmente estava mais interessado em quebrar: o seu povo, conduzindo o seu povo ao arrependimento. Um dia, meus irmãos, nós éramos como cedros do Líbano, não éramos Israel de Deus. E Deus então, com a sua palavra poderosa, falou ao nosso coração. E a sua voz, porque a palavra faz tudo. A palavra é que gera fé, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra é quem traz arrependimento. A palavra é quem converte, quem santifica, quem transforma. A palavra então, quando bateu em nosso coração, arrebentou completamente com as nossas defesas. E Deus então entrou com tudo e mudou a nossa natureza e nos transformou de inimigos para amigos de Deus. Porque a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, e ela arrebenta com todas as nossas defesas, nos fazendo nascer do alto. E o texto segue: ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. O monte Hermon
ele é um monte que Davi canta lá no Salmo 133, né? Diz assim, ó, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Então é assim, Hermon era um monte muito alto em Israel, talvez o monte mais alto de Israel, e Sião era um monte bem pequeno. Ok? Então Deus está dizendo o seguinte, que do monte Hermon descia o orvalho que abençoava o monte Sião, ou seja, o maior abençoa o menor. Ele está fazendo um paralelo com Arão, o grande sacerdote Arão. Então de Arão é que escorre o óleo para todo o povo, do grande sacerdote o povo é abençoado. Na união do povo de Deus todos são abençoados, do maior para o menor. Esse é o princípio aqui que está sendo falado. Agora, o que é interessante é que o Monte Hermon também é o Monte da Transfiguração. Quando Jesus antecipa a glória da sua ressurreição. Então, nós podemos de fato afirmar que o Monte Hermon pulou, saltou como um bezerro quando da transfiguração de Jesus. Porque da união que havia ali naquele monte, ou seja, Elias representando os profetas, os apóstolos estavam ali. O próprio Deus estava ali, Moisés estava ali representando a lei. Então Deus desceu do orvalho da ressurreição para todo o seu povo e abençoou o mundo inteiro. Das barbas ali do sumo sacerdote Jesus Cristo, o maior de todos. O óleo da vida eterna jorrou daquele monte e alcançou eu e você aqui hoje. O maior abençoou o menor quando aquele monte saltou de alegria, quando Jesus antecipa a glória da ressurreição. Os discípulos ali estavam meio cabisbaixos, né? Porque Jesus acabava de dizer ali de uma forma mais explícita que o Filho do Homem haveria de sofrer, haveria de ser entregue nas mãos de pecadores, e o pessoal ali está meio confuso. Então Jesus antecipa a glória da ressurreição, ao ponto de Pedro, o apóstolo Pedro, nem querer mais descer daquele monte. Tamanha a glória ao ver Moisés, Elias e a glória de Deus se manifestando no monte Hermon. É assim que Deus faz. O monte Hermon era um monte comum. Se você for lá hoje, é um monte comum. Não tem nada demais. Ele não tem absolutamente nada que possa te atrair ali. É um monte comum, nada que você já não tenha visto. Só que ele se tornou um monumento, e nós falamos desse monte até hoje. Estamos falando aqui em Presidente Prudente sobre esse monte lá em Israel. Por quê? Ele se tornou especial porque Deus estava nele. E quando Deus está em algo, ele faz de coisas comuns coisas extraordinárias. É assim conosco também. Veja bem, a viúva pobre, com a sua oferta, que passaria despercebida na história. Ninguém estuda nos livros de história a oferta da viúva pobre. Você não estuda lá o descobrimento do Brasil e tudo mais. Agora o professor de história fala, agora vamos ver a oferta da viúva pobre. Mas por que nós estamos lembrando dessa oferta até hoje? Porque Deus viu essa oferta e disse, aonde o evangelho for pregado, o seu feito será lembrado. Deus viu. Porque Deus nos vê, a nossa vida tem sentido. Porque Deus nos vê e está conosco, a nossa vida não é qualquer coisa, é uma vida extraordinária, ainda que sejamos anônimos. Nós todos somos anônimos, a maioria de nós aqui, anônimos na história. Mas assim como aquele monte, seremos eternamente lembrados pelo nosso Deus. Porque Ele soprou sobre nós a glória da ressurreição. O sumo sacerdote Jesus nos entregou a glória da ressurreição e nós ganhamos importância eterna, porque aquele que está em Cristo não morre mais, mas já passou dessa vida para a vida eterna. E o texto segue, o salmo segue. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O deserto de Cádiz é aquele no qual o povo desconfiou
que de fato Deus iria conseguir colocá-los na terra prometida. O povo está ali, vocês conhecem a história, no limiar da terra prometida, e depois lá da espionagem da terra, o pessoal desanima, e Deus então dá uma passeada por 40 anos no deserto ali, era o deserto de Cádiz. Deus percebe, dentre outras coisas, porque Deus conhece o seu povo, Deus conhece você, Deus sabe onde pega a sua fraqueza. Deus sabia que se tivesse colocado o povo naquela terra, do jeito que eles estavam, não ia adiantar nada, porque eles seriam um bando de escravos numa terra livre. Canaã era a terra da liberdade. O Egito era a terra da escravidão. Deus queria colocar o seu povo na terra da liberdade, mas Deus sabia muito bem que não adiantaria nada colocar um povo com aquela mentalidade numa terra livre. Eles seriam mendigos em palácio. O que Deus faz então? Passeia com esse povo. Entre outras coisas, para forjar esse povo. Dá para compreender a chateação de Deus, porque Deus tira o povo do Egito, ok? E quando Deus tira o povo do Egito, Deus não pede nada. Você percebe que Deus não exige nada desse povo. Ele não pede fé, ele não pede nada. Ele simplesmente envia Moisés e tira o povo. Ele só fala para o povo olhar. Porque o povo já estava há 430 anos escravos ali, não é isso? E naquele tipo de escravidão diferente de Roma, não era permitido adorar outros deuses a não ser os deuses egípcios ali. Então é muito provável que o povo tenha perdido muito contato com Deus. Não se podia praticar o culto a Deus. Não tinha templo, não tinha nada. Eles eram escravos. E Deus tira esse povo de lá. Ao tirar o povo de lá, a história vocês conhecem, o Egito era a nação mais bem armada da face da terra naquele momento. Eram os Estados Unidos de hoje. Então Deus entra numa nação fortemente armada, tira o seu povo de lá, e ainda o povo sai de lá, não é com a mão abanando não, sai com riquezas do Egito, para mostrar o poder de Deus. E Deus, depois das 10 pragas, abre o mar vermelho, atravessa o povo a seco e faz todo aquele juízo de Deus sobre o Egito, aquela maravilha diante do povo, e atravessa. No monte Sinai, Deus dá a sua lei. Agora Deus começa a ensinar o povo, olha, não é de qualquer jeito que vocês se relacionam comigo, vocês têm que ser santos, como eu sou santo, aquela coisa toda, e as tábuas da lei e tudo mais. E o povo então vai vagando pelo deserto e Deus abre o Jordão também. E depois Deus chega até o limiar da terra, e no deserto todos são sustentados e Deus opera vários milagres ali, e tudo bem. A hora que chega nas portas de Canaã, pela primeira vez, agora que o povo tinha uma história com esse Deus, que Deus tinha edificado a fé do povo, agora ele diz por meio de Moisés, olha, não temam, confiem em mim, sejam fortes. Agora Deus pede algo ao povo, mas o povo não compreende nada. O que o povo fala? Não vai dar, não tem como entrar lá, existem gigantes ali, existem pessoas ali, um exército que é muito mais forte que nós. Nós somos o que Israel estava pensando? Nós somos um bando de escravos recém-libertos, nós não temos armamento, nós não temos nada, nós não temos estrada, nós não temos absolutamente nada. E esse povo já está estabelecido da terra, a gente não conhece os detalhes da terra, a geografia, e eles vão aniquilar conosco, não tem como tomar essa terra. Percebe que dá para entender a chateação de Deus? E que dá para entender porque que Deus não iria colocar esse povo ali, porque de nada adiantaria. Ou alguém duvida que Deus poderia vencer essa nação que era mais fraca que a nação do Egito, como ele venceu o Egito. Mas o que o povo não estava entendendo? O Deus que eles serviam agora. Eles não estavam entendendo que Deus não era uma divindade egípcia, um ídolo do Egito, que abandonaria o seu povo. Não. Se Deus tinha feito aquilo lá, qual que é o raciocínio de Deus? Se Deus tinha livrado o povo do Egito, iria fazer a mesma coisa agora. Se Deus te livrou antes, Ele te livrará agora. É isso que Deus está nos comunicando. É essa mente, é nesse lugar de liberdade que os seus filhos, nós, o povo de Deus, precisamos viver. Ele está conosco. Nós não podemos sucumbir, perder a fé diante do inimigo.
porque Deus, depois de livrar eu e você dos nossos Egitos, nos tirar da terra da escravidão dos nossos pecados, nos fazer atravessar por meio do mar vermelho dos nossos pecados, escrever a sua lei em nosso coração, agora, diante dos desafios, Ele nos pede coragem e fé. Quando Ele nos tirou lá, não pediu muita coisa, mas agora Ele nos pede, da mesma forma que o povo de Israel. Porque nós somos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade deste mundo, liberdade do pecado. Liberdade de Faraó, que é Satanás. Liberdade. A geração seguinte entendeu isso e entrou na terra. Não porque era melhor, porque tinha méritos, porque tudo é mérito de Deus, mas porque compreendeu o que Deus estava ensinando, a graça de Deus. Nós temos que ter essa mentalidade diante das lutas. E deixa eu dizer uma coisa assim, mas muito específica. Eu não estou dizendo aqui lutas que nós enfrentamos por melhores condições de vida. Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre você melhorar de vida, colocar um filho na faculdade, sobre essa luta que todos nós temos pelo pão de cada dia. Sabe por quê, irmãos? Porque, na minha humilde visão, o apóstolo Paulo olhou para um escravo e disse assim: um escravo, se você pode comprar a sua liberdade, filho, você compra. Agora, se você não puder, não se incomode com isso. O Senhor está próximo. O Senhor está às portas. Ou seja, esse livro não fala sobre riquezas desse mundo. Ele fala do perigo das riquezas desse mundo. Bastante. Mas ele não nos ensina a enriquecermos e nos dar bem nesse mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer a um escravo: se você pode comprar sua liberdade, seja feliz. Se você não pode, não se incomode. A luta que eu estou falando aqui, que nós temos que enfrentar, que se assemelha à luta do povo de Israel ali, é a luta, a verdadeira luta pela qual o nosso Senhor veio morrer por nós. A luta contra o pecado, contra a antiga serpente, que ainda insiste em destruir esse mundo. A luta contra a maldade, contra o mundo, contra a morte. Nessa luta contra esses inimigos de Deus, nós podemos entrar de cabeça, com toda a confiança que nós iremos vencê-las, uma a uma. Nós não podemos temer absolutamente nada quando enfrentamos as lutas que Deus enfrenta. O nosso Senhor desceu a essa terra para vencer a morte, para vencer Satanás, para vencer esse mundo, e nos deu poder para vencer todos esses inimigos e pregar o Evangelho. Nós não podemos enfrentar nossa vida então como quem pensa que não vai vencer esses inimigos. Nós iremos, por mais persistente que seja um pecado, que seja uma dificuldade em sua vida, existe poder suficiente na graça de Deus para romper com esse pecado hoje ainda. Nada é impossível para esse Deus. Ele já derrotou na cruz esses inimigos. É uma questão de tempo até que nós possamos reinar com Ele. Deus fez tremer o deserto de Cádiz, porque o povo pensou dessa forma. Pensar diferente disso, que nós venceremos esses inimigos, atrairá o juízo de Deus novamente, a disciplina de Deus sobre as nossas vidas, para que Ele nos ensine mais uma vez. Então nós não podemos recuar diante do nosso inimigo, porque a sua voz, como diz aqui o trecho, produz chamas de fogo. Assim como foi em Pentecostes, em que a voz do Senhor desceu chamas de fogo sobre o seu povo, entregando o Espírito Santo de Deus ali, assim é conosco também. Nós fomos capacitados e unidos no mesmo Espírito, para vencermos como povo de Deus cada inimigo que se apresenta. E o texto segue para o final. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz.
Amados, Deus governa dilúvios, governa juízos. Já aconteceu na história, sabemos disso, os juízos de Deus. E nós sabemos também que esse mundo já está condenado. Um dia o grande rei invadirá a história e finalizará todas as coisas. E ele vai governar para sempre. Esse mundo já está condenado. A única forma de não sermos condenados com esse mundo é se estivermos na arca, que é Cristo. A única forma de nos livrarmos do juízo de Deus é saindo da Babilônia, porque esse mundo já está condenado. O Senhor é quem governa os dilúvios. O Senhor é quem governa os seus juízos. O mundo está condenado, mas o povo de Deus, o povo amado de Deus, do qual nós fazemos parte por meio da fé em Cristo, esse povo está completamente absolvido. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos absolvidos, fomos poupados do juízo de Deus. Amém? A voz do Senhor nos manda dar a Ele o que é devido, nos manda adorar na beleza da sua santidade. Cria uma realidade segura para o seu povo em meio a esse deserto. Quebra os cedros do Líbano, destrói o nosso orgulho. Faz pular o monte da ressurreição, nos dando do seu orvalho da vida eterna. Faz tremer o deserto ao nos disciplinar nessa jornada, forjando a nossa mentalidade vã para nos tornarmos soldados. A voz do Senhor julgará o mundo e dará paz ao seu povo. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Vamos orar? Coloque-se em pé, por gentileza. Gostaria de fazer uma oração aqui e chamar o pastor para finalizar, ou o grupo de música, aí não sei como é que vai fazer. Mas vamos orar. Feche seus olhos, abra suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui escrita no Salmo 29. Porque nós cremos, Senhor, que a tua voz é poderosa ainda hoje. A sua voz não ficou fraca pelo transcorrer do tempo, Senhor. A tua voz fala ao nosso coração hoje e transforma a nossa vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado porque nós temos a liberdade de falarmos a sua palavra ainda hoje. Oh Deus, conserva o Brasil assim, Senhor, aberto, Senhor, sem a perseguição à tua palavra, porque a tua palavra é vida para nós. A tua palavra é tudo que nós temos. A tua palavra, Senhor, faz tudo isso que lemos aqui. A tua palavra, Senhor, é gloriosa, é majestosa, Senhor. Nós louvamos essa noite a sua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir apenas essa noite, fazer um pedido: que a tua bendita palavra sempre esteja em nosso coração. Porque se a sua palavra estiver em nosso coração, toda essa realidade será sempre criada e preservada, Senhor, porque a tua voz é poderosa para isso. É assim que nós oramos. A Deus Pai, em nome do Deus Filho Jesus, na força do Espírito Santo. Amém e amém.